Será que as ações dos bancos podem despencar com a chegada do Pix? Qual que vai ser o impacto negativo nas ações do setor bancário aí com a chegada do novo sistema de pagamentos do Banco Central? Quais são os bancos mais impactados e os menos impactados com a chegada do Pix? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. Fala aí, meus amigos do Valor em Ação, como é que vocês estão? Tudo na paz? Como é que será que vão ficar as ações dos bancos com a chegada do Pix? Qual que vai ser o impacto das ações do setor bancário? Eu sou Badu Vieira, esse aqui é o canal Valor em Ação. Se você gosta desse tipo de conteúdo de investimentos, ações e etc, finanças pessoais, se inscreve no canal, já deixa o seu like aí e acompanha esse vídeo até o final que a gente vai discutir muito sobre as ações do setor bancário. O Pix, esse novo sistema de pagamentos do Banco Central, vai permitir que as pessoas consigam fazer pagamentos, transferências aí 24 horas por dia, 7 dias por semana e de forma instantânea. Se por um lado isso aí é positivo para as pessoas, para os clientes, para as instituições, para os bancos, isso aí pode causar um impacto negativo na receita. E a ideia aqui do vídeo é justamente a gente ver aí, procurar entender como é que as ações dos bancos podem se comportar por conta disso aí e qual que é o impacto do Pix nas receitas aí, nos lucros dos grandes bancos. Para vocês terem uma ideia, um relatório divulgado pela XP Investimentos mostrou que o total de receita que os bancos têm com conta corrente, com as tarifas que os correntistas pagam para ter acesso aos planos aí, chegou a 17% do total das receitas de serviços em 2019 e com o Pix esse número aí ele pode mudar, ele pode cair inclusive. Segundo os analistas, as pessoas aceitam pagar esses planos aí porque na maioria das vezes isso aí dá para elas um número aí que elas têm direito a fazer de transferências, de TED e DOCs por mês e na maioria das vezes fazer individualmente, pagar individualmente por essas transferências ficaria mais caro do que pagar o plano. Só que com o Pix chegando aí as pessoas vão perceber, as pessoas tendem a perceber, é óbvio, que não está fazendo mais tanta diferença pagar esse preço que elas estão pagando nos planos. E aí os bancos eles vão ser forçados a diminuir o valor dos planos para que continue compensando para as pessoas pagarem mensalmente essas tarifas, essas taxas, e por isso a receita dos bancos pode cair. Segundo o analista da XP, Marcel Campos, essas perdas elas já foram consideradas e as ações elas já devem estar precificadas nesse patamar. É óbvio que o Pix não é a única coisa que impactou negativamente no preço das ações dos bancos que a gente está vendo aí recentemente. Vários bancos aí com as ações bem desvalorizadas desde o começo da crise. Se a gente for pegar esse ano aí até o momento, a maioria e os 4 grandes bancos com uma forte desvalorização no preço das suas ações. A gente teve impacto nos lucros, as provisões aumentando para devedores duvidosos e o Pix é só mais um pouquinho aí, mais uma coisa que impactou negativamente essas ações. Porém, não é a única coisa. Abrindo aspas aqui para o analista, ele disse o seguinte: a queda de tarifa de conta corrente, especialmente de varejo, já está muito no preço das ações dos bancos. Essas tarifas já não estavam crescendo muito e com a digitalização trazida pela Covid-19, a maioria dos analistas já colocou isso no preço. Tanto que as ações caíram muito e não se recuperaram desde então. Fecha aspas. Então, assim, a visão dos analistas e a visão do mercado é que o preço das ações dos bancos elas já estão muito precificadas. Se você me perguntar o que eu acredito, eu acho que as ações estão bem descontadas, que elas tendem a voltar a subir, elas tendem a se valorizar, a se recuperar, porém com menos força, obviamente, do que se recuperariam se a gente não tivesse o Pix. O Pix tem um impacto, mas não quer dizer que é o Pix que vai acabar com as ações dos bancos. Inclusive, há quem diga que o Pix pode trazer impactos positivos para as ações dos bancos. O Pix pode beneficiar os bancos de que forma, por exemplo, aí a principal razão seria o aumento de pessoas entrando no sistema bancário. Hoje a gente tem muita gente que não está no sistema bancário, muita empresa inclusive ali que atua de forma informal, que não aceita cartão de crédito, que não aceita meios de pagamentos, que não movimenta dinheiro pelo banco. E essas tarifas aí sendo reduzidas ou até mesmo zeradas, como é o caso de algumas fintechs, a gente pode ter muita gente entrando no sistema bancário. E esse fenômeno aí é conhecido como bancarização. Outra informação que eu trago aqui para vocês é que o Morgan Stanley, para vocês terem uma ideia, estima que a gente vai ter aí de 20 a 45 milhões de pessoas entrando no sistema bancário com o Pix. E com o tempo é óbvio que essas pessoas aí vão acabar começando a investir, vão acabar tomando empréstimo, vão movimentar
o sistema bancário de forma geral, e isso pode trazer impactos positivos para o sistema bancário, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, que o Pix só vai prejudicar os bancos. Outra coisa que pode beneficiar os grandes bancos aí é justamente os custos que eles têm, as despesas com a logística de dinheiro, de papel moeda impresso. Os bancos eles têm um gasto muito grande com isso daí, e isso pode diminuir à medida que a necessidade de dinheiro, de moeda, de papel moeda das pessoas diminua. Os bancos eles podem economizar com isso daí. Caso você não saiba, tem muitas agências dos bancos aí, inclusive no interior do país, que ainda estão abertas, que só existem por conta da necessidade que as pessoas têm de sacar. E muitas dessas agências podem ser fechadas. A gente já está vendo uma redução no número de agências dos grandes bancos, fechando agências, a maioria deles vem reduzindo o número de agências, e é óbvio que isso daí vai reduzir também as despesas dos bancos, vai reduzir os custos e tende a aumentar o lucro dos bancos. Então, não diretamente somente o Pix que vai fazer com que haja essa redução, mas o Pix também pode diminuir essa necessidade aí do papel moeda impresso, pode beneficiar as ações dos bancos. E se a gente for pegar aqui os 4 grandes bancos, quais são as ações que mais sofrem e as que mais se dão bem aí, as que têm maior potencial de valorização? Se a gente for ver aqui, segundo o próprio Marcel Campos, analista da XP, nos preços atuais existem opções bem atrativas no setor financeiro. Segundo o especialista, uma delas, inclusive, é o Banco do Brasil, devido à força que o banco tem no agronegócio, que é um setor que tende a ser menos impactado pela crise que a gente está vivendo, e também pelo Pix, que é o tema do vídeo. O Banco do Brasil ele tem uma menor necessidade de receita de varejo, o que é positivo, porque esse aí é um segmento também muito impactado pelo Pix e que deve sofrer também mais inadimplência do que o agronegócio, por exemplo, que é um segmento que o Banco do Brasil é muito forte, a carteira de crédito do Banco do Brasil é muito forte no agronegócio. Então, cerca de 1/3 aí da carteira de crédito do banco nesse setor, que tem um risco de inadimplência bem mais baixo historicamente, e a gente percebe que esse segmento, o agronegócio, ele vem performando muito bem durante a crise. Já quem deve mais sofrer aí na visão de Marcel Campos, do analista da XP, é justamente o Itaú, que tem forte dependência do varejo, ou seja, o Itaú ele tem uma receita muito grande nesse segmento, o que é muito interessante quando a gente tem a economia performando bem, porém agora tende a ser muito impactado. Ele tem muito mais receita do varejo do que os outros grandes bancos. Então, de todos aí, talvez seja o mais arriscado. Eles ainda colocaram uma ordem aqui do menos arriscado pro mais arriscado. A gente teria Banco do Brasil, Bradesco, Santander e, por fim, o Itaú, que seria o mais arriscado de todos eles. O que também não quer dizer que o Itaú seja um banco ruim, que vai ter prejuízo aí, que vai perder os fundamentos, nada disso. Somente aí, de acordo com a conjuntura atual, com o momento atual que a gente está vivendo, PIX, possível aumento na inadimplência que a gente pode ter, aumento das provisões dos bancos, a retomada parcial da economia e tudo isso aí que está acontecendo, carteira de crédito de todos eles, o Itaú talvez tenha um risco maior hoje. Mas se a gente pegar aqui, as ações que estão mais descontadas são justamente as ações do Banco do Brasil, que historicamente também tem o risco do controlador. O fato aí do acionista majoritário ser o governo federal traz um risco maior e um prêmio historicamente maior sempre nas ações do Banco do Brasil. Agora, se você quiser me perguntar a minha opinião, o que eu enxergo, o que eu vejo é o seguinte: os bancos eles vão ter a rentabilidade reduzida realmente, os grandes bancos aqui no Brasil, até porque com o aumento da concorrência, não só por conta do Pix, mas também com o aumento da concorrência, chegada de várias fintechs aí, muitas fintechs chegando, tomando market share dos bancos. Então, qualquer empresa de qualquer setor, não só no setor bancário, se a concorrência chega forte, você precisa reduzir um pouco a sua margem, porque você já manda ali no mercado, você já é o que tem o maior market share. Se a gente for pegar esses 4 grandes aí, eles já mandam no mercado hoje e, na minha opinião, vão continuar mandando por muito tempo ainda, mas eles reduzem isso daí para justamente não perder isso daí. É o que acontece, por exemplo, com a Cielo. A empresa ela tem que reduzir para ela não perder mercado, e mesmo assim ela vem perdendo mercado, inovar com produtos aí, com serviços melhores inclusive. Ou seja, o que os bancos vão fazer é melhorar os serviços deles e diminuir o preço. É isso que os grandes bancos vão ter que fazer se eles quiserem não perder mercado. E para fazer isso, a rentabilidade deles vai diminuir. Se você não faz isso, se você simplesmente não aceita reduzir a sua margem e deixa a concorrência chegar, o que acontece é que no longo prazo as consequências elas podem ser muito piores, porque aí sim os bancos eles iriam perdendo cada vez mais mercado, perdendo mercado, eles iam acabar no futuro.
Então, sacrificar a rentabilidade, sacrificar um pouco as margens é uma coisa que os bancos vão ter que fazer. Mas eu acho que no momento as ações elas estão descontadas, esses efeitos aí da crise que a gente está vivendo são passageiros, eles vão passar à medida que a gente tem uma retomada na economia. Então, os efeitos da pandemia, o aumento das provisões, a diminuição nos lucros dos bancos é passageira por conta da crise. Porém, a concorrência das fintechs e o Pix não são passageiros. Então, talvez a recuperação que a gente teria nas ações dos bancos em um cenário aí de 10, 15 anos atrás, se a gente tivesse uma crise dessa, seria muito maior do que a gente vai ter agora, justamente porque agora a gente tem dois fatores novos aí. A gente não tinha as fintechs antigamente e também não tinha o Pix. Porém, os bancos eles vão continuar lucrando. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando aqui de bancos que não tiveram prejuízo, tiveram um lucro na casa dos bilhões de reais, mesmo com a crise. Então, assim, não é que o banco está tendo prejuízo, ele está só lucrando menos. E quando a crise passar, eu acho que a tendência é justamente que a gente veja aí uma recuperação nas ações dos bancos. É óbvio que isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, jamais faria isso aqui no canal, mas essa aqui é simplesmente a minha opinião, o que eu vejo do setor bancário. Também enxergo um desconto maior no Banco do Brasil, mas como eu mesmo disse, historicamente o Banco do Brasil sempre foi mais barato do que todos os outros bancos. Se você pegar os múltiplos e olhar, você vai ver que o Banco do Brasil é mais barato mesmo, porque ele tem o risco. O governo já se intrometeu lá, já congelou tarifa, já congelou o preço de serviços, e isso daí não é bom. Quando tem muita influência do governo, o mercado fala, tá bom, eu invisto, mas eu cobro um prêmio maior. E é isso que acontece com as ações do Banco do Brasil, não só agora, mas historicamente. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, assiste esse aqui que está aparecendo aqui do lado. Clica no like, ativa o sino da riqueza aí, ativa todas as notificações. Um abraço, até os próximos vídeos. Tchau, tchau.